Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula de História da Arte. Sejam todos bem-vindos. Então, galerinha, vamos dar continuidade eh, aos nossos estudos falando dessa relação, né, da dança, do teatro e principalmente do patrimônio histórico, né? A importância de preservar a nossa cultura, principalmente a memória material e imaterial do patrimônio histórico dos povos, né? Indígena, principalmente os povos indígenas, tudo isso está relacionado, né, às artes integradas, integrar essa relação forte que existe. Na imagem, vocês estão vendo, né, máscaras criadas pelos índios, o Iajá, que geralmente era utilizado, né, para rituais. A gente sabe que o uso da máscara faz parte, né, da história e durante muitos anos essas máscaras elas estavam relacionadas aos ritos, né, às celebrações religiosas, às festas e está totalmente ligada à arte. Então, várias sociedades ao longo do tempo, há milhares e milhares de anos, utilizavam as máscaras com essa função. E aí, a partir dessa utilização das máscaras, vinha de uma certa forma permitir, né, que essas pessoas tivessem essa relação íntima, né, com o sagrado, tá? Principalmente com aqueles que tinham, né, morrido. Então, as máscaras vêm de uma certa forma trazer essa relação. Isso era muito forte, né, no Egito Antigo. Então, as máscaras fazem parte da história. E aqui no Brasil, as máscaras elas estão relacionadas à questão indígena. Então, vocês vejam que, como vocês estão vendo nessa máscara, a confecção, ou seja, o material, né, que eles utilizaram, são de fato materiais que eles retiraram, né, da própria natureza, a palha, a tinta, a madeira. Então, todos os materiais confeccionados, essa matéria-prima, eles retiram da própria natureza. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, dessa máscara, ela se encontra, né, em um museu em Lisboa, em Portugal. Então, pessoal, vamos trazer um pouco da história do povo indígena do Iuajá, onde esses povos eles têm uma ligação muito forte com o sagrado, né? Principalmente com o sagrado. Então, hoje habitam, né, a região ali do Parque do Xingu, né? E existe aí toda uma relação forte que eles preservam até hoje, que é a própria questão das pinturas, que você vê a máscara, eles pintam, né, também. Eles hoje vivem basicamente, né, da pintura, do grafismo, os rituais que eles praticam, eles ainda trazem muito, né, dos seus passados, né, uma herança muito forte. E hoje eles vivem basicamente, né, confeccionando cestos, a plumária é algo muito forte. Tudo isso está relacionado a esses rituais, tá? Então vocês percebam aí que esses povos trazem uma riqueza cultural muito forte e cabe a gente, enquanto estudantes, né, da disciplina de arte, ter essa sensibilidade com essas produções, né, com essa história que tem todo um significado religioso para eles, principalmente cabe a gente respeitar essa ligação muito forte, né, que esses povos trazem, né, a questão da própria mitológica e esse respeito que
eles têm com os animais, né? E tudo aquilo que compõe a natureza. Então, está muito relacionado a essa relação com o sagrado. Então, aqui nas imagens, como vocês estão vendo, são, na primeira imagem é uma foto de 2001, onde o fotógrafo, né, Aristóteles, ele mostra, né, a Índia. Veja que eles vivem ainda de uma forma bem original, né, como viviam na época, uma foto bem recente. E aí ela está cozinhando, mas aí percebam que ela não traz, algumas modificações de fato são necessárias. Então, ao longo dos anos, os índios eles foram passando, né, por algumas mudanças. E no caso aí você veja que ela não está com o corpo pintado, está vestida, né? Então, por mais que esses rituais religiosos e também as questões festivas nos quais esses índios, né, eles praticam e trazem de fato toda uma herança, né, cultural, acaba de uma certa forma envolvendo, né, emoções e rituais também. Então, na imagem acima, eles estão utilizando as máscaras, né, e a gente precisa entender como o povo indígena do Uiuajá, esse intenso ritual, né, trazido por eles, traz toda uma transfiguração, né, para, de fato, eles se relacionarem com a própria realidade deles. Como assim? Veja só. Digamos que entre eles exista algum doente, então eles tentam, né, realizar um ritual sagrado para tratar essas doenças, né? Então, quando um adoece, eles acreditam que a partir desses rituais e de fato utilizando a máscara, eles têm o quê? Essa conexão, tá, com o sagrado. Para eles, né, e logicamente para a gente, enquanto um respeito a gente tem e a fé que move essas pessoas, acaba trazendo, né, uma energia e eles acabam se curando. Então, essa transfiguração, né, o ato de transfigurar a pessoa a partir do momento que você veste, né, esse adereço, que você pinta seu corpo, e aí você vai ter todo um movimento de sentido e faz com que você tenha essa conexão, tá, com o que ele acredita de sagrado. E a máscara, o uso da máscara, vem trazer o quê? A cura. E tudo está voltado, né, para a fé que esses povos carregam, tá? E ao longo da história, por mais que nós sabemos que os povos indígenas trouxeram aí uma tradição riquíssima, né? E cabe a gente, enquanto estudantes, pesquisadores, a gente precisa respeitar e de fato conhecer, para que essas tradições indígenas, esses costumes, eles não morram. Então, antigamente, né, lá na época do Brasil colônia, nós sabemos que os índios eles tiveram, né, muitas percas de sua cultura ao longo dos anos, mas aí em pleno século XXI, nós percebemos que eles ainda trazem muito, né, de sua herança. E aí, ao utilizar a máscara, né, esses povos, né, que ainda resistem ao longo dos anos, né, em algumas regiões do nosso Brasil, que ainda vivem de fato de uma forma extremamente precária, falta políticas públicas para que esses povos resistam e vivam, né, de uma forma digna, e tragam, né, muito de suas tradições para que a gente possa conhecer e estudar, porque com a história do índio, ela foi
escrita, ela foi construída na visão do europeu, do homem branco. Então, a partir de todos esses anos que se passaram, foram se perdendo. Então, cabe a gente valorizar o patrimônio cultural, material, né? O patrimônio imaterial, porque a partir do momento que ele tem contato com essas ligações, a dança, né? Isso tudo faz parte da cultura imaterial. Respeitar, tá? Ter essa sensibilidade de conhecer para ter a conscientização. Então, galerinha, é isso. Chegamos a mais o fim de uma aula. Sejam todos. Espero que vocês tenham de fato, né, entendido. E até a próxima, se Deus quiser.